Olá, turma, tudo bom? Mais uma vez, né, gente? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Gente, na aula passada nós conversamos um pouco sobre números primos e números compostos. Os números primos são aqueles números eles são divisíveis apenas duas vezes, né? Por um e por ele mesmo. Esses aí são os números primos. Os números compostos são aqueles números que eles são divisíveis por mais de duas vezes, tá bom? Então, tem uma diferença, né? Porque às vezes, o número 15 é um número ímpar, então é primo. Não, o número 15 não é primo. Eu mostrei para vocês naquele crivo, naqueles números que eu coloquei de até 50, e explicando para vocês, é para eliminar como é que se diz, os múltiplos, né? E o 15 ele é múltiplo de 5, então ele não é primo. Porém, hoje nosso conteúdo é decomposição e fatores primos. Decomposição em fatores primos. O que é essa decomposição? Decomposição é ir tirando, dividindo, né? Vai dividindo aqui os números, só que os números dessa decomposição, dessa divisão, eles só são números primos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou colocar aqui o número 15 para nós fazermos essa decomposição. Aqui, ó, esse tracinho aqui, que significa essa decomposição. Vou colocar aqui o número 20 para nós fazermos a decomposição e o número 25. Esses números, tá aí o exemplo para que nós venhamos a fazer a decomposição desses números em fatores primos. O que quer dizer isso? Fatores primos são os números que vão ficar aqui, ó, depois dessa linha. Os números que nós vamos dividir, esses números aqui, é o que chamamos de fatores primos. Vamos ver aqui. O número 15, ele é um número ímpar. Então, por ele ser um número ímpar, ele não pode ser dividido por 2. Lembrando que o 2 é primo, viu? É um número par, mas é um número primo. Porém, é o único número primo que é par. Então, beleza. Então já vi aqui que não dá para fazer a divisão por 2. Então, depois do 2, qual é o próximo número primo? Depois do 2, o próximo número primo é o número 3. Aí vocês, né? Então 3, será que eu posso dividir o 15 por 3? Vocês não podem dividir ir logo para um número alto. Vocês têm que começar 2, tentar por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, 13, 17, 19, que esses aí são os números primos, né? Os primeiros números primos são esses. Então, eu já sei que o 2 não dá, porque ele é ímpar. Então, o número 3. O número 3 é um número primo? Sim, é um número ímpar também. Então, vamos fazer a divisão. 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5. E aí, gente, tem um outro detalhezinho aqui que vocês podem utilizar, né, como macete para saber se a fatoração está certa. Eu fiz a divisão aqui, ó, 15 dividido por 3 deu 5. Volte multiplicando aqui, para vocês verem. 5 vezes 3 é igual a 15, tá bom? Então pronto. Aí aqui deu 5. Eu venho para aqui. Eu posso dividir o 5 por 2? Não. Posso dividir o 5 por 3? Também não, porque o 5 só pode dividir por ele mesmo, por 1 e por ele mesmo. Então, e o 5 é primo? Sim. O 5 é o número primo. 5 dividido por 5 dá 1. Encerrou a decomposição. Tá vendo? É só uma questão, essa decomposição ela envolve a multiplicação e a divisão. Então é um detalhe que vocês precisam prestar bem atenção.
Nesse outro exemplo aqui eu tenho o número 20. O número 20 ele é um número par. Existe algum número par que é primo? Sim, o 2. Apenas o número 2 que pertence aos números pares que é primo. Então vamos fazer a divisão. 20 dividido por 2 dá 10. Se nós voltarmos aqui multiplicando 10 vezes 2 vai dar 20, tá bom? Beleza, observamos aqui, que número foi que ficou? Número 10. Então o 10 é par, ainda é divisível por 2. Não importa ele repetir aqui não, viu gente? Ele pode repetir aqui quantas vezes for necessário. O problema é que vocês não podem dividir por um número a mais, um número maior, sendo que não tentou pelo menor. Que o 10 aqui eu poderia dividir por 5, mas eu não posso ir para 5 sem antes tentar o 2. Se ele é divisível por 2, então eu mantenho no 2. Então, 10 dividido por 2, caímos aqui em quanto? No 5. 5 vezes 2, 10. Pronto, aqui agora eu não posso mais por 2, porque 5 eu não divido por 2, 5 eu não divido por 3, 5 eu só divido por ele mesmo. 5 dividido por 5 dá 1. Encerra-se aqui. Então, se eu perguntar quais são os fatores primos dessa decomposição aqui, os fatores primos são esse aqui, 2, 2 e o 5. Esses são os fatores primos. Vamos ver quais são os fatores primos do número 25. 25 é um número ímpar, então eu não posso dividir por 2. 25 não tem nenhum número que eu possa dividir por 3 para dar 25. 25, então já foi eliminado o 2, já foi eliminado o 3, que esses dois números são ímpares, são primos. Qual é o próximo número primo depois do 3? O 5. Vamos ver se dá. 25 dividido por 5 dá 5. 25 dividido por 5 dá 5. Então 5 vezes 5, 25, certo? A gente volta multiplicando para tirar a prova. E aqui caímos novamente no 5, como nos outros dois exemplos. 5 ele é divisível apenas pelo próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então encerrou a decomposição. Professor, só pode decompor por esses números? Não. A decomposição pode ser feita por qualquer número, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser par, pode ser ímpar, não importa. Pode ser feita a decomposição por qualquer número, tá bom? Então vejam aí direitinho, pratiquem, né? Pratiquem essa decomposição. A decomposição, lembrando que os fatores primos são esses números que ficam aqui fora. Aqui fora só pode ficar o número primo. Eu posso colocar o número 4 aqui, o 20 eu posso dividir por 4. Poderia, mas o 4 não é primo, então não pode entrar aqui nesse fator, tá bom? Aqui só pode entrar os fatores primos: o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 19, o 21, o 21 não, o 23. Esses aí são números primos, tá bom, gente? Então, volto a dizer, pratiquem, tirem as dúvidas. Qualquer dúvida, vá procurando aí seus monitores, tá bom? Para que a gente possa estar sanando as dúvidas de vocês. Gente, até a próxima aula, né? Vamos ver as próximas aulas. Eu acho que vai ser potenciação. Nós vamos ter potenciação de números naturais, potenciação com números inteiros, raiz quadrada de números naturais, também raiz quadrada de números inteiros. Isso a gente tem que estar sempre balanceando isso aí, tá bom, gente? Então, até mais e até a próxima.